Olá, pessoal. Continuamos, então, a falar sobre o eixo hipotálamo hipofisário, e pelo terceiro vídeo seguido, se eu não me engano, a gente vai usar essa figura, certo? Então, vocês já estão bem familiarizados com ela. E continuamos, então, de onde paramos no vídeo anterior. Ou seja, começamos a conversa aqui, ó, falando sobre esses dois neurohormônios, o GH-RH, que vocês já sabem, sempre quando aparecer esse R é de release, de liberação, não? E do GIH, vocês também já sabem que sempre que aparecer esse I na sigla, é inhibition, né, de inibição. Então, esses dois neurohormônios hipotalâmicos controlam a síntese e a secreção do famoso hormônio do crescimento, do GH, que é um hormônio adeno-hipofisário, produzido e liberado na adenopófise por um grupo de células que se chamam, ou que se chama somatotrófos. Tá? Pois bem, então, quando os níveis de hormônio do crescimento, né, diminuem um pouquinho abaixo do considerado fisiológico, lá na corrente sanguínea, o hipotálamo, através dos seus receptores, ou os neurônios hipotalâmicos, né, através dos seus receptores para o hormônio do crescimento, reconhecem essa diminuição e começam a liberar, então, o hormônio liberador de hormônio do crescimento. Que vocês já sabem o caminho desses neurohormônios hipotalâmicos até a adenopófise, né? Vocês já sabem que este caminho é percorrido através da corrente sanguínea, como não poderia deixar de ser. Este, no caso, GH-RH, se liga aos somatotrófos, estimulando estas células adenohipofisárias a produzirem e liberarem o hormônio do crescimento, que, por sua vez, ao cair na corrente sanguínea, vai agir em diversos tecidos-alvo. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o hormônio do crescimento, tendo a sua ação sobre diversos tecidos, né? Ou seja, o hormônio do crescimento, ele é capaz de agir em muitos tecidos têm receptores para o hormônio do crescimento. Evidentemente, o nome já diz, né? A principal função do hormônio do crescimento é agir, atuar no desenvolvimento, no crescimento ósseo, enfim, cartilaginoso, né? Muscular, um todo, né? O nosso corpo, ele cresce como um todo, certo? Então, este desenvolvimento corporal é muito estimulado pelo hormônio do crescimento. Cabe ressaltar que, com a chegada da vida adulta, né, onde o crescimento cessa, o hormônio do crescimento continua agindo, né? Ou seja, o hormônio do crescimento ele é importante durante toda a vida, durante toda a nossa vida, e não apenas durante aquelas primeiras fases da vida de desenvolvimento corporal. Ali ele é fundamental. Mas ele também continua agindo ao longo da vida. Essa ação ela vai caindo com o passar dos anos, mas ainda assim ela é importante, mesmo na fase senil, né? Porque ela estimula o metabolismo celular. Exemplo, existem tratamentos que muitas pessoas realizam, especialmente nos Estados Unidos, pessoas de mais idade, né, para manter, ou para tentar manter o tônus muscular, né, a pele,
Então, esses hormônios, as características da pele, né, colágeno, produção de colágeno, etc., são utilizados, né, esses tratamentos com hormônio do crescimento são utilizados em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, para manter as características que aquela pessoa que se julga já uma idade avançada e com os efeitos da idade, né, que são naturais, utiliza então esses tratamentos para tentar reverter um pouco estes efeitos. Isso prova que o hormônio do crescimento ele é capaz de agir em muitos tecidos durante toda a nossa vida. Mas, repito, fundamentalmente, né, naquelas primeiras fases da vida onde ocorre o desenvolvimento corporal. Além do hormônio do crescimento ser capaz de agir ele diretamente em diversos tecidos, ele age principalmente no fígado, e lá no fígado, assim como ele faz... E lá no fígado, assim como ele faz em todos os demais tecidos, ele estimula a síntese de somatomedinas. Estas substâncias são conhecidas como IGFs, né? Então, eu vou colocar a sigla aqui, IGF. E nesta sigla dos IGFs, que são os fatores de crescimento semelhantes à insulina, né? Fatores de crescimento semelhantes à insulina. Esta é a sigla, IGFs. Tem aqui nessa sigla, então, um S subscrito. Ficou muito ruim meu S. Um S subscrito. Agora melhorou um pouquinho. Um S subscrito. Por quê? Porque são IGFs no plural. Por quê? Porque é uma família de IGFs. Tem IGF 1, 2, 3, 4, né? Eles são identificados com números romanos, né? Normalmente. IGF-1, IGF-2, IGF-3 e assim por diante. Esses IGFs, então, são, na verdade, substâncias que agem sobre o metabolismo celular. Então, a grande maioria das nossas células é capaz de produzir esses IGFs, tá? Ou seja, as células produzem IGF a partir da estimulação do hormônio do crescimento. Isso acontece no fígado, né, nos hepatócitos, nas células hepáticas, mas também em muitas outras células do nosso organismo. Tá? Então, repito, o hormônio do crescimento ele é capaz de agir diretamente sobre as células, que muitos tecidos têm receptores para ele, e normalmente o que ele faz dentro das células é estimular as células hepáticas e de muitos outros tecidos a produzirem esses IGFs, essas somatomedinas, que por sua vez vão estimular o metabolismo celular. Então, normalmente, cada grupo de células que nós possuímos produz mais um desses IGFs, ou IGF-1, ou IGF-2, ou IGF-4 e etc. Então, existem muitos estudos demonstrando que os diferentes IGFs têm ação nos mais diversos tecidos, tá? Mas, via de regra, esses IGFs são estimulados pelo hormônio do crescimento e, por sua vez, vão estimular o metabolismo celular. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre as funções do hormônio do crescimento, né, vai certamente se deparar com estas substâncias aqui, chamadas de IGFs. Escrevendo de novo para ficar melhor. IGFs, tá? Que são os fatores de crescimento semelhantes à insulina. Tá? Então, assim se dá a ação do hormônio do crescimento. Bom, a partir do momento que o hormônio do crescimento começa a ter a sua estimulação e a sua liberação, tá, estimulada, obviamente, pelo GH-RH, ele vai agindo
e paralelamente, as suas concentrações na corrente sanguínea vão se elevando, porque a sua liberação está sendo estimulada, até que quando atinge, né, um determinado nível na corrente sanguínea, já um nível, digamos assim, um pouquinho acima do que é considerado fisiológico, aqueles neurônios do hipotálamo que estavam produzindo GH-RH têm essa produção interrompida e, por sua vez, são estimulados neurônios que liberam o GH-IH. E o GH-IH é o hormônio inibidor do hormônio do crescimento. Então, em situações, né, em que os níveis de hormônio do crescimento na corrente sanguínea são níveis satisfatórios, tendendo a se elevar um pouquinho acima do fisiológico, entra em ação o GH-IH, barrando, né, a síntese e a secreção do hormônio do crescimento por algum tempo. Tá? E aí, então, à medida em que o hormônio do crescimento vai agindo, vai sendo metabolizado, este hormônio do crescimento é um hormônio que também está naquele grupo, no primeiro grupo que nós conversamos, né, no grupo dos hormônios proteicos, né? Este hormônio do crescimento, então, não tem uma meia-vida longa, né? E à medida em que ele vai agindo, ele vai sendo metabolizado, seus níveis na corrente sanguínea vão gradualmente diminuindo até que chega o momento em que, novamente, é necessário a produção de hormônio do crescimento para que esses níveis não diminuam muito, e neste exato momento em que começa a haver a síntese e a secreção do hormônio liberador, cessa, então, a ação do hormônio inibidor do hormônio do crescimento. Isso é uma gangorra, né? Sempre buscando manter o hormônio do crescimento em níveis sanguíneos ou plasmáticos fisiológicos, tá? É interessante ressaltar que em humanos, né, a liberação de hormônio do crescimento, ela se dá principalmente durante a noite. Tá? Então, este é um hormônio que obedece, né, um ritmo circadiano. Né? Em alguns momentos do dia vai ser produzido em menor quantidade, em outros momentos do dia em quantidades mais elevadas. O hormônio do crescimento, assim como o cortisol, né, obedece esse ritmo circadiano. E, no caso, o hormônio do crescimento é liberado em maiores concentrações durante a noite. Aqui eu faço um parêntese e digo para vocês, né, eu lembro vocês daquilo que a gente ouve muito, né, que as crianças devem dormir cedo, ter um sono tranquilo, né, porque isso pode, evidentemente, dentre outras coisas, prejudicar a taxa de crescimento. Né? A taxa de crescimento, por quê? Porque este hormônio do crescimento precisa de uma baixa luminosidade, precisa de um perfil hormonal que é encontrado na corrente sanguínea dos humanos, especialmente durante a noite, ou seja, são situações, né, ambientais, especialmente de baixa luminosidade e de hábitos alimentares também, né, que se encontram durante a noite. Isto faz com que as taxas de hormônio do crescimento em humanos sejam maiores durante a noite do que durante o período de vigília, que a gente chama, né, ou seja, durante o dia. Tá? Muito bem. Vejam que esse mecanismo de controle de síntese e secreção hormonal do hormônio do crescimento envolve dois neurohormônios hipotalâmicos, né? O GH-RH e o GH-IH. Esses dois, ou este mecanismo de dois neurohormônios hipotalâmicos, também é encontrado no controle da prolactina, evidentemente que são neurohormônios diferentes, né? Os neurohormônios que controlam a síntese e a secreção de prolactina não são os mesmos, obviamente, que controlam a síntese e secreção de GH. Mas o que eu estou dizendo é que em ambos os hormônios,
há 2 neurohormônios hipotalâmicos, tá? Se vocês observarem outros aqui, como, por exemplo, o TSH e o ACTH, vocês vão observar que nestes 2 casos só existe um neurohormônio hipotalâmico controlando a síntese e a secreção de TSH e de ACTH. Evidentemente, são neurohormônios hipotalâmicos diferentes, né? Nesse eixo aqui do hipotálamo, hipófise e tireoide, é o TRH que está envolvido aqui. E no eixo do hipotálamo, hipófise e adrenal, é o CRH. Então, são diferentes. O que eu estou dizendo é que a semelhança é que só existe um neurohormônio hipotalâmico. Tá? Então, como é que acontece? Se não tem um para inibir e outro para estimular, como é que acontece o controle do TSH e do ACTH? O que acontece é o seguinte, pessoal, é bem simples. Quando os níveis de TSH diminuem na corrente sanguínea, é a hora de aumentar os níveis de TRH. Quando aumenta os níveis de TRH, começa a produzir TSH e daqui a pouco os níveis de TSH na corrente sanguínea se elevam, porque a sua estimulação e a sua liberação está sendo estimulada. Quando se eleva, né, para que não se eleve demais, é inibido o TRH. Com a inibição do TRH, daqui a pouco vai diminuir TSH de novo. E aí, quando diminuir o TSH, aumenta o TRH. É exatamente um efeito gangorra, né? Certo? E aí, isto é o que se chama de feedback negativo. Tá? Aumentou o TSH, em um determinado momento, vai diminuir o TRH. Isso é um controle de feedback negativo. Este é eu já disse para vocês, é o mecanismo mais comum de controle da síntese e secreção hormonal, né? Grande parte dos hormônios são controlados por feedback negativo. O ACTH, a mesma coisa. O ACTH, então, ele está agindo, ele vai sendo metabolizado. O ACTH também é um hormônio proteico, por isso tem uma meia-vida curta, de poucos minutos, né? Não mais do que 20 ou 30 minutos, certo? Então, esse ACTH, na medida em que ele diminui, aqui seria o ponto 1, né? Diminuição do ACTH. Que quando diminui a ACTH na corrente sanguínea, o que acontece com os níveis de CRH, que seria o ponto número 2 aqui? Momento 2. Diminuiu a ACTH, bom, se diminuiu a ACTH, precisa aumentar a ACTH na corrente sanguínea. Como é que se aumenta a ACTH? Aumentando CRH. Tá? Então, aumenta CRH, o CRH estimula a adeno-hipófise a produzir ACTH, a gente passa, então, para o ponto 3. O que vai acontecer no ponto 3? Vai acontecer um aumento do ACTH, porque existe altos níveis de CRH chegando na adeno-hipófise e estimulando a síntese de ACTH. Beleza. Então, aumentou os níveis de ACTH na corrente sanguínea, o que vai acontecer no momento 4? Bom, esses níveis de ACTH, eles não podem aumentar indiscriminadamente. Então, começou a subir muito o ACTH, o hipotálamo reconhece isso para evitar um excesso de ACTH. O hipotálamo, então, diminui a síntese e a secreção de CRH, diminui o CRH caindo na corrente sanguínea, diminui o CRH chegando na adeno-hipófise. O que acontece? Voltamos para o ponto 1, diminui a ACTH. Mas os níveis de ACTH também não podem continuar diminuindo até terminar a ACTH. Então, diminuiu a ACTH, voltamos para o ponto 2, aumenta a CRH. Isso é um ciclo, está sempre acontecendo. Tá? Muito bem. Então, essa é a diferença que eu gostaria de chamar a atenção de vocês daqueles hormônios, né, em termos de síntese e secreção, daqueles hormônios que são controlados por 2, um estimulando e o outro inibindo, daqueles hormônios que são controlados por um único neurohormônio hipotalâmico, tá?
Chegamos aqui no último eixo, né, que é o eixo hipotálamo, hipófise, gonadal, ou seja, o eixo que envolve hipotálamo, adenohipófise e gônadas. Vocês já sabem que por gônadas femininas entendemos os ovários e por gônadas masculinas entendemos os testículos, tá? Então, gônadas são ovários e testículos, tá? Este eixo aqui mostra o controle da síntese hormonal tanto dos ovários quanto dos testículos, tá? E o neurohormônio hipotalâmico envolvido neste eixo é o GNRH, ou seja, o hormônio liberador de gonadotrofinas. Este GN aqui representa gonadotrofinas ou gonadotropinas, como ele escreveu aqui, e nós já comentamos que são duas maneiras que estão corretas, né? Gonadotropinas com P ou gonadotrofinas com F, tá? Então, na medida em que alguns neurônios hipotalâmicos produzem o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, repito, este GNRH cai na corrente sanguínea e vai agir sobre um grupo de células na adenopófise que são conhecidos como gonadotrófos. Agora sim, gonadotrófos, né? Pois bem, lá na adenopófise, este GNRH estimula a síntese, e a secreção de LH e também estimula a síntese, apenas a síntese de FSH. Então, repito, o hormônio liberador de gonadotrofinas, o GNRH, ele age lá nos gonadotrófos estimulando duas coisas, né? Ou seja, ele está envolvido com dois hormônios adenipofisários. Quais são? Vocês estão vendo ali, o LH e o FSH. Em relação ao LH, o hormônio do crescimento estimula a síntese e a secreção de LH. E também estimula a síntese de FSH, não a secreção. A secreção de FSH é controlada principalmente por outros hormônios, como, por exemplo, a inibina, que a gente vai falar mais adiante, e também o estradiol. Então, inibina e estradiol são os principais responsáveis pela liberação de FSH, mas a síntese de FSH é controlada pelo GNRH, tá? Esses dois hormônios aqui, FSH e LH, são também dois hormônios que caem naquele primeiro grupo lá dos hormônios proteicos, peptídicos ou glicoproteicos, que nós comentamos, tá? E são dois hormônios conhecidos conjuntamente como gonadotrofinas adenohipofisárias. Tá? Gonadotrofinas adenohipofisárias. Por que são adenohipofisárias, professor? Existem outras gonadotrofinas? Por que eu preciso usar o termo gonadotrofinas adenohipofisárias? Porque, sim, existe um outro hormônio que também é identificado como gonadotrofina, mas é identificado como gonadotrofina coriônica humana. Tá? É este aqui, ó, é o H minúsculo beta HCG. Né? Eu só vou botar aqui HCG, que é, então, a gonadotrofina coriônica, né? O G aqui de gonadotrofina, o C de coriônica e este H minúsculo de humana. Gonadotrofina
coriônica humana. Esta gonadotrofina, ela é produzida lá na placenta. Por isso, este coriônica, que sempre que vocês ouvirem o termo coriônica, lembrem de placenta, tá? Então, esta gonadotrofina coriônica humana é diferente das gonadotrofinas adenipofisárias. E por ela ser produzida na placenta, ela evidentemente ela é produzida especialmente no início da gestação, mas ela só é produzida pela gestante, né? Então, obrigatoriamente, quando os níveis de HCG estão elevados na corrente sanguínea, há desenvolvimento de placenta, portanto, há gestação, né? E as avaliações sanguíneas, e não só sanguíneas, urinárias, mas principalmente sanguíneas de beta-HCG, nas primeiras semanas de gestação, são o teste hoje em dia mais utilizado para diagnóstico de gestação laboratorial, né? As avaliações sanguíneas, principalmente de beta-HCG, tá? Bom, mas hoje o que nos interessa são as gonadotrofinas adenipofisárias, ou seja, o FSH e o LH, que estruturalmente são muito parecidas, né? Por isso que são chamadas de gonadotrofinas, né? Não são muitos os aminoácidos que se alteram, né, se a gente compara a cadeia de aminoácidos do FSH com o LH, né? Essa cadeia é muito semelhante, mas não é igual. Por isso que são hormônios diferentes e com funções bem diferentes, tá? Então, o LH e o FSH, eles são gonadotrofinas, mas eles têm funções diferentes, tá? Um outro detalhe, tanto a mulher quanto o homem produzem o mesmo FSH e o LH, mas, obviamente, que na mulher eles têm uma função e no homem outra função completamente diferente, tá? O LH na mulher é o responsável por alguns eventos, mas eu vou destacar um por enquanto. O LH na mulher é o responsável pela ovulação. Então, se existe um hormônio que é o responsável pela ovulação, este hormônio é o LH, tá? Ele tem outras funções que a gente vai ver lá na Físio B, quando falarmos em fisiologia do sistema reprodutivo, tá? Eu acho que eu não falei, mas por extenso, o nome do LH é hormônio luteinizante. Hormônio luteinizante, tá? Luteinizante com Z. Isso indica para vocês que ele tem outra função além da ovulação, porque se a única função dele fosse estimular a ovulação, ele seria o hormônio ovulante, né? Mas ele não é o hormônio ovulante, o nome dele é hormônio luteinizante, tá? Então, ele estimula a luteinização das células foliculares. O que é isso, pessoal? A gente vai ver mais adiante, mas se quiserem ir adiantando, ótimo, tá? O FSH na mulher, por sua vez, o nome dele indica o que ele faz, né? O nome por extenso do FSH é hormônio folículo estimulante, aquele S ali de stimulation, tá? Então, hormônio folículo estimulante. O FSH estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então, de certa forma, eles agem assim complementando, né, um ao outro. O FSH estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos e o LH, por sua vez, vai estimular a ovulação de normalmente de né, folículo que se desenvolveu. Então, o FSH estimula o desenvolvimento dos folículos lá no ovário e depois vem o LH e estimula a ovulação, ou seja, a ovulação de um destes folículos que se desenvolveram com a estimulação, principalmente do FSH. Então, vejam que é uma função um tanto quanto complementar, digamos assim, do FSH e do LH, tá? Normalmente, a cada ciclo menstrual, a mulher ovula um único folículo. Eventualmente, pode ovular mais de um, tá? Mas via de regra é um. Muito bem. No homem,
o FSH e o LH agem na espermatogênese, ou seja, na síntese dos espermatozoides. Tá? Então, a gente vai ver também, quando falarmos, repito, lá na fisiologia B, que lá nos testículos, o FSH e o LH também têm, de certa forma, uma ação complementar, porque ambos participam em etapas diferentes, mas ambos participam da espermatogênese, ou ambos participam da espermatogênese com funções diferentes. Tá? Que espermatogênese, o nome já indica, é a síntese dos espermatozoides. Certo, pessoal? Então, vejam que... aqui, só para completar a figura, né? Vocês estão vendo aqui que ele citou aqui no ovário, são produzidos estrógenos ou estrogênios, como ele preferiu aqui, e progesterona. Estes dois hormônios aqui, estrogênio e progesterona, eu lembro para vocês o seguinte: estrógeno ou estrogênio, na verdade, é um nome geral para 3 hormônios, que são estrona, estriol e estradiol. Estrona, estriol e estradiol. Esses 3 são conhecidos como estrogênio, tá? Quase sinônimos, mas não são sinônimos. A gente usa como sinônimos, mas na verdade não são. Vocês podem dar uma olhada, então, nos tipos de estrogênio. Vocês vão se deparar com estrona, estriol e estradiol. Vocês vão ver, talvez, dar mais destaque para o estradiol. Tá? Além do estrogênio, existe um outro hormônio citado aqui, que é a progesterona, que também é produzido no ovário. Tá? Ou seja, estrogênio e progesterona são hormônios preponderantemente femininos, né? São associados à mulher, né? Porque a mulher os produz em muito maiores quantidades. Tá? E estes dois aqui, tanto o estrogênio quanto a progesterona, são hormônios esteroides, né? São hormônios esteroides sexuais, porque são hormônios esteroides envolvidos na fisiologia reprodutiva, tá? Então, estes hormônios esteroides, eles, especialmente os estrógenos, né, ou o estrógeno, é capaz de agir não só na atividade reprodutiva, mas também em muitos outros tecidos. Tá? Aqui, ó, ele cita, no caso dos homens, ele botou aqui andrógenos. Os andrógenos também, eles envolvem este termo andrógeno, né? Andro é homem, masculino, né? Mas estes andrógenos aqui, eles englobam vários hormônios. O mais famoso, o mais conhecido é a testosterona. Testosterona. E a testosterona, evidentemente, é um hormônio preponderantemente masculino. Né? E, além de agir na atividade reprodutiva no homem, a testosterona também vai agir em outros tecidos, por isso que ele botou aqui. Né? A testosterona, aliás, os andrógenos, também são hormônios esteroides. Tá? Testosterona é o principal representante deles, né? Os andrógenos. Tá? Mas não é o único. Então, estes hormônios esteroides, né? Os esteroides sexuais, que são o caso aqui da estradiol, da progesterona e da testosterona, agem em outros tecidos também. Não só estão relacionados à atividade reprodutiva, mas também agem em outros tecidos, né? Por exemplo, a testosterona é também responsável por um desenvolvimento muscular mais pronunciado normalmente no homem do que na mulher, né? Um tom de voz normalmente no homem mais grave do que na mulher, o crescimento de pelos, né? No rosto, por exemplo, em homens. Tá? Então, é só para dizer para vocês e explicar para vocês o porquê que estas flechas indicam que
estes hormônios, os andrógenos, os estrógenos e a progesterona, além de estarem envolvidos na atividade reprodutiva, também mostra aqui que eles agem em muitos tecidos. Tá certo, pessoal? Passamos um pouco do nosso tempo, mas é importante que eu terminasse a exploração dessa figura hoje, tá? Nós vamos fazer uma pausa nos vídeos, tá? Porque agora vamos aproveitar alguns dias de férias, né? Nos prepararmos para o próximo semestre, e a adesão agora durante esse período tem sido baixa. Eu tenho acompanhado ali as visualizações no YouTube, as adesões não têm sido altas, que é de certa forma esperado durante o período de férias, né? Então, depois deste vídeo, nós retornaremos já no próximo semestre, tá bem? Um abraço e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.